Música de qualidade. Informação com responsabilidade. A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E agora, Alcel também é Zap. Agora é digital. Você pode marcar consultas, acertar pendências e pode também acionar o botão antipânico. É maravilhoso, vocês vão amar. Alcel Pro Saúde cabe dentro do seu bolso. E hoje, eu sou Zildete Montiel, você já sabe, nós vamos conversar com a doutora Carla Pereira. Ela é fisioterapeuta, mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, também doutoranda em sexualidade pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, especialista em sexualidade humana, gerontologia e oncologia pela USP, professora de pós-graduação, ministra aulas em vários cursos, é responsável pelo ambulatório de fisioterapia pélvica da Santa Casa de São Paulo, também ela atende pelo SUS e também atende no seu consultório particular. E o mais interessante também é que ela acaba de participar, hoje ela foi a palestrante pela manhã, do Uro-Oncologia Litoral 2017, um dos congressos mais importantes de urologia do ano de 2017, que foi realizado lá no litoral de São Paulo, no Parque Balneário Hotel, aquela delícia de lugar. Então, realmente ela está muito atualizada para nos falar sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. E você que tem medo, que tem qualquer problema, entre em contato aqui comigo pelo Messenger ou pelo inbox aqui do Facebook Zildete com 2 T's e I Montiel. Boa tarde, doutora Carla Pereira. Oi, boa tarde, Zildete. É um prazer estar com vocês. Bom. É muito bom tê-la aqui conosco, viu? Doutora querida, o que é o câncer? Bom, o câncer, ele é uma proliferação de células, né, malignas, que nós temos tumores benignos e malignos. E o câncer, ele é considerado tumor maligno. Então, é um descontrole de células que acontece no nosso organismo, que acaba formando um tumor maligno que normalmente ele é dependente de hormônios que a gente tem. No caso do homem, o hormônio seria a testosterona, né? E na mulher, principalmente da progesterona e do estrogênio. Certo, já estou recebendo perguntinhas aqui. O corpo humano, ele é composto assim de trilhões de células vivas, né? Essas células normais do corpo, elas crescem, se dividem e morrem de uma forma ordenada. Durante os primeiros anos da vida de uma pessoa, as células normais elas se dividem muito rápido, né, para permitir que a pessoa se desenvolva. E depois, na fase adulta, a maioria dessas células se divide apenas para substituir células desgastadas ou células que morrem ou para reparar danos. Como é que o câncer começa nessas células? Então, na verdade, para a gente poder ter um câncer, para o indivíduo ter um câncer, né, ele é um conjunto de fatores que vão levar, né? A gente ainda não tem muito bem definido qual que é o display para esse tumor começar a se desenvolver, né? Tem que ter um fator genético, ambiental, já é muito relacionado a estilo de vida que a gente leva, né? Hoje em dia a gente sabe muito isso. Agora, o câncer, que os estudos mostram, né, que quanto mais divisão celular que a gente faz, maior o risco. Então, teoricamente, quanto mais velha a pessoa, maior o risco de se ter uma mutação genética e ter uma célula que se diferencia de maneira diferente e aí dessa forma formando um tumor de maneira maligna, né? Lembrando como é que o câncer se espalha? É um fator genético. E como é que o câncer se espalha? Então, principalmente a forma, né, de metástase, né, de se espalhar pelo nosso corpo é através do sistema linfático. Nós temos 3 sistemas no nosso corpo. O arterial, que é aquele que leva oxigênio para nossas células, né, para os nossos órgãos.
o sistema venoso, aquele que traz a sujeira, né, para poder ser filtrada, e o sistema linfático, que é um sistema que ajuda a drenar todas as nossas impurezas. E o sistema linfático, nós temos vários centros de linfonodo. E geralmente um tumor maligno, um câncer, ele se liga, ele faz uma vascularização própria e acaba tendo um vaso linfático também. Então, a maior fonte de metástase é através do nosso sistema linfático. Certo. Nós estamos no Novembro Azul. Nós já tivemos o Novembro Rosa falando de câncer e insistimos muito no câncer de mama, na prevenção, para que as mulheres tomassem cuidado, fizessem o autoexame. E agora estamos no Novembro Azul. E o Novembro Azul é voltado para eles. Nós estamos falando com vocês, homens, né? E também com vocês, mulheres que querem cuidar dos seus homens e que eles têm medinho, porque os homens têm medo de médico, eles não gostam de ir ao médico. E quando nós falamos de câncer de próstata, aí a coisa piora, porque ficou assim um mito que esse exame ele é muito terrível, que ele dá problemas, que é desagradável, que o homem se sente menos másculo por conta disso, né? Então eu gostaria que a senhora falasse, vamos entender primeiro os diferentes tipos de câncer, porque nós temos o carcinoma, o sarcoma, a leucemia, os linfomas, enfim, eu gostaria que a senhora falasse para nós quantos tipos de câncer a gente tem. Nós temos vários tipos de câncer, né? Geralmente o que vai levar a nômina desse câncer vai estar relacionado ao tecido, né? Ao órgão que ele pega. Geralmente quando é glândula estão relacionados a carcinomas, sarcoma músculo, e o linfoma vai estar relacionado ao sistema linfático, né? Ou ao sangue em si, né? Que é no caso da leucemia. Então, vai depender da estrutura que esse tumor está se desenvolvendo, né? Osteosarcoma está relacionado a câncer de osso. Então, depende muito. Geralmente, o câncer de próstata está relacionado aos carcinomas de próstata. E nós temos vários graus dentro do próprio tipo de câncer, né? Tudo vai depender do quanto que esse câncer é agressivo. Nós temos tumores menos agressivos e mais agressivos. Vale lembrar que hoje o câncer de próstata é o segundo que mais acomete os homens, né? Principalmente em função disso, Zildete, que você falou, né? Desse mito, desse tabu que os homens enfrentam de fazer o toque retal, porque ainda é considerado um dos exames determinantes, né? Para se fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Certo. Eu tenho aqui que metade do total de homens, metade, hein? Atenção. E 1/3 das mulheres vão desenvolver um tipo de câncer em algum momento de suas vidas. Isso é muito sério, é muito grave, né? E atualmente milhões de pessoas estão vivendo com câncer ou já tiveram e trataram uma neoplasia. O risco de desenvolver vários tipos de câncer pode ser reduzido com mudanças de estilo de vida da pessoa, por exemplo, não fumando, limitando o tempo de exposição ao sol, ser fisicamente ativo e manter uma alimentação saudável. Eu tenho a pergunta aqui do Christian Figueiredo. Ouvi dizer que a exposição ao sol causa câncer. E ouvi dizer também que a vitamina D temos que nos expor ao sol do meio-dia às 2, que é o horário exatamente que ninguém recomenda. E o que a senhora acha sobre isso? Então, a exposição ao sol, vitamina D, seria o sol da manhã, né? Do meio-dia às 2 é quando a gente não recomenda, porque é o momento que a gente tem mais infra, né? Exato. A nossa pele, né? E assim se dá pela manhã. Então, eu não sei de onde ele pegou essa informação, mas o ideal é a gente tomar o sol da manhã, até umas 10 horas da manhã. Né? Agora, com relação aos fatores, né, que diminuem, nós temos que pensar que alimentação, exposição ao sol, dieta, não fumar, não beber, tudo isso são fatores que vão diminuir o risco de se ter câncer. Não quer dizer que a pessoa vai estar isenta ou livre de ter um tumor. Né? São fatores que vão diminuir o risco. Lembrando que existe aí também um fator genético desse indivíduo. Certo. Eu tenho a pergunta da Valéria. Ela diz assim, se o homem tem câncer no pênis,
ele vai ter câncer de próstata? Não necessariamente, são 2 tipos de tumores diferentes. Tá? Então, você tem que, o câncer no pênis, principalmente, ele se dá pelo HPV, né? Então, pelo herpes papilomavírus. Tem que ver o porquê que esse homem teve o câncer de pênis, né? O que levou esse câncer de pênis, e não necessariamente, a gente coloca como 2 cânceres primários, de células diferentes. Porque o que leva a nômina de cada câncer é o tipo de célula que esse câncer tem. Então, de pênis, provavelmente é uma célula, e o de próstata é uma outra célula. Então, não necessariamente um vai levar o outro, mas os 2 podem levar a metástase, isso sim, por via linfática. Certo. O Eliseu Bueno, ele pergunta, o câncer de testículo é o mesmo do câncer de próstata? E segue na mesma linha a resposta. Não, não é o mesmo. São cânceres diferentes, são tipos diferentes, são tumores diferentes. E o que o homem deve fazer para evitar esses cânceres? Olha, primeiro, a gente sabe, principalmente no câncer de pênis, é a questão da higiene. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que culturalmente, né, a gente não motiva, a gente não incentiva o homem a fazer uma higiene mais adequada do seu pênis, né? Principalmente os homens que têm um excesso de prepúcio, que é aquela pele, né, o excesso de pele que cobre a glande e a cabeça do pênis. Então, a gente tem que motivar, incentivar desde criança os nossos filhos, homens, né, a fazer uma higiene mais adequada. Procurar sempre ter relação sexual com preservativo, principalmente quando não se tem uma parceria fixa, porque a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis, né, podem levar a alguns tipos de câncer de pênis, né. Então, agora com relação ao câncer de próstata, com relação ao câncer de testículo, o ideal é fazer acompanhamento. O homem, ele deve, após os 40 anos de idade, pelo menos a cada 2 anos, procurar um médico urologista para realizar o check-up, os exames relacionados ao câncer de próstata, porque a partir dos 40 anos o risco é maior, e a partir dos 50 anos os homens têm um aumento benigno, que é um aumento esperado dessa glândula, da glândula da próstata. Uma próstata de tamanho normal a gente imagina do tamanho de uma castanha portuguesa, né? Em torno de 20 gramas. Então, quando essa próstata começa a se alterar de tamanho, de textura, de composição, pode haver uma suspeita aí. Pode ser uma hiperplasia benigna, um aumento esperado benigno, que também pode levar a algumas complicações, mas pode ser também, né, um câncer de próstata. Certo. O Zânio nos pergunta quais são os sintomas que o homem tem quando ele começa a ter um câncer de próstata. Olha, essa pergunta é muito importante, porque vou esclarecer também que esses sintomas são muito semelhantes também ao homem que começa a ter uma hiperplasia, um aumento de próstata benigno. São muito semelhantes. Mas quais são os sintomas que um homem com câncer de próstata começa a ter? Primeiro, começa a ter dificuldade para fazer xixi. Ele vai ao toalete, vai no banheiro, tenta fazer xixi e começa a ter dificuldade de fazer força. O jato dele, né, de urina, pode ser um jato fraco. O fluxo também pode ser um fluxo fraco. Geralmente o jato ele sai em forma de chafariz. E às vezes pode ter dor, né? Pode ter dificuldade também no processo erétil durante a relação sexual. Esses são um dos principais sintomas. Lembrando que se algum homem tiver com algum sintoma desse, não se desespere, procure um médico, procure algum serviço de referência para fazer os exames, porque também a hiperplasia benigna prostática, ela segue os mesmos sintomas, ok? Ok. O Roberto de Oliveira, ele pergunta, o exame de próstata ainda é aquele temível? Ainda é aquele que todos os homens fogem, tem temor.
Exato. E vamos explicar, é temível porque é introduzido o dedo do médico no ânus do homem, não é isso? Sim, vamos ser isso, bem claros para que todos saibam o que acontece. Mas eu acho que coloca um creme, alguma coisa, né? É uma coisa delicada, não é uma coisa que vai arrombar ninguém, que vai... Não é, vamos falar bem claro que nós estamos falando com o público e o público precisa saber. Não é algo assim terrível também, né? Porque ainda existe, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade preconceituosa, né? Então, mas não tem como ter um outro tipo de exame, ainda não foi criado, ninguém inventou uma outra forma de saber. Olha... Seria tão melhor, né? Pra eles, né? Eu tenho peninha deles, porque eu sei que todos eles temem, eles fazem piada, né? Eles fazem piada, eles riem de nervoso, mas porque eles têm medo, né? Lógico. Eles têm receio, porque teoricamente é uma área, uma região que ninguém pode chegar próximo, né? Então quando se deparam com esse momento da vida que precisa realizar o toque retal para fazer o exame da próstata, eles temem, né? É um momento. Mas olha, existe sim, né? Nos países de primeiro mundo, olha, eu estou em vários congressos, né? Inclusive eu estou aqui ainda, né? Em Santos. Semana passada eu estive no Rio, num congresso de cirurgia oncológica, se falou muito também. Existe nos países de primeiro mundo, o que se faz é uma ressonância magnética de pelvis, né, e de próstata, para observar o tamanho dessa próstata. No Brasil não tem por quê? É uma questão de custo, né? No Brasil, infelizmente, a gente vive num país que o acesso, né, à saúde é muito difícil, e é um exame desse também, com um exame caro. Mas ainda, né, mesmo assim, segundo os médicos, segundo os trabalhos, o toque retal, ele é imprescindível, assim, é o que normalmente ajuda a determinar. A gente tem o PSA. E aí esse toque, o médico percebe o quê? Um endurecimento, grânulos, o que o médico sente nesse momento? Ele percebe detecta? Ele percebe uma alteração do tamanho da próstata, ele pode perceber em relação a textura da próstata, se ela está mais rígida ou não, né? Então, existem alguns parâmetros que o médico, ele tem, né? Lembrando que o toque retal é de competência médica. Quem faz é o médico urologista, né? O fisioterapeuta não faz. Então, ele consegue perceber pelo toque alterações de textura, da condição dessa próstata, se ela está muito sólida ou não, muito mole ou não, né? E o tamanho, que aí ele já consegue, não determinar, mas ele consegue imaginar o que pode estar acontecendo. Aí ele pede exames complementares, que no caso o PSA, que é um marcador tumoral, né, através do exame de sangue, para tentar ajudar a fechar, e uma punção da próstata quando é preciso para poder fechar o diagnóstico se tem câncer de próstata ou não. Entendi. Mas seria bom se no nosso país a gente pudesse ter a ressonância magnética também, né? Nós temos nos serviços particulares, mas infelizmente no nosso serviço público ainda é muito restrito. Mas iria ajudar muito. É uma pena, né? Porque muitos homens morrem porque têm medo do exame, porque não detectam, porque como qualquer outro câncer, sendo detectado no começo, é possível o tratamento e depois a cura, não é? Sim. E hoje a operação da retirada da próstata, ela é tida como um procedimento de cura. Então, detectado no momento certo, precocemente, esse homem vai ter uma sobrevida muito grande, né? Só para a gente ter ideia, Vildete, para 2016 foram detectados em torno de 60 mil casos novos de homens no Brasil. Nossa. E óbitos em torno de 14 mil. Então ainda morre muito em função de um preconceito, de um mito, de falta de acesso também ao serviço da saúde. Então a gente precisa ter um trabalho muito grande ainda a ser feito com os homens, né? Então, eu vi no seu release que a senhora trabalha no SUS. Todo mundo joga pedras no SUS de todas as formas, mas eu sei que existem núcleos do SUS que são muito bons. A senhora consegue tratar, a senhora consegue realizar o seu trabalho de forma favorável?
Sim, eu faço parte da equipe de urologia da Santa Casa de São Paulo, né? É um serviço de referência de São Paulo, é uma equipe muito boa. E é do SUS? É do SUS. Totalmente do SUS. Santa Casa é muito boa. É uma referência. A Santa Casa saiu daquela crise que a imprensa falava? Estão saindo. A gente está conseguindo melhorar, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Ai, que bom. Mas estamos saindo do sufoco. Que a Santa Casa fechasse, realmente. Não fecha, se Deus quiser, é um serviço já né? há muito tempo. Porque realmente a referência é muito grande, né? O centro de referência médica lá é excelente. E a equipe da urologia é uma equipe muito grande, muito boa, é uma referência, né? E ela forma vários médicos, né, pela faculdade e residentes na área também. Então, assim, tanto a parte médica é um serviço de referência, e tanto nas complicações pós-prostectomia, que é o nome da operação da retirada da próstata, que o homem pode evoluir com perda de urina e com disfunção erétil, e eles encaminham para o nosso serviço de fisioterapia pélvica dentro da Santa Casa, que é totalmente gratuito também pelo SUS. Então tem acesso, claro, a gente tem uma demanda muito grande e com poucos profissionais trabalhando, né? Mas a gente consegue sim ajudar. Certo. Uma outra coisa que eu queria perguntar, me conta como foi esse congresso. Eu acho que deve ter sido fantástico. E quais foram os problemas levantados, as soluções apresentadas? Houve alguma coisa inédita que possa contar para nós já? Tá. O que a gente observa, assim, esse ano eu frequentei vários congressos da área de uro em relação à questão da próstata também, né? Inclusive, a semana passada eu dei aula num outro congresso falando sobre as disfunções sexuais como consequência da retirada da próstata desses homens, né? O que a gente observa é o seguinte, o que tem? Existem dois tipos de operações para retirada da próstata. A robótica e a cirurgia aberta, que é como se fosse uma incisão na cesárea, como se fosse uma cesárea, que tem acesso, né, para retirada dessa próstata. O que se fala muito, que os estudos trazem, os serviços no mundo todo, é que aparentemente a cirurgia pela robótica, ela leva a morbidades, a disfunções, alterações menores em relação à cirurgia aberta. Mas isso vai depender muito do tipo do tumor, depende muito da equipe que está operando também, né? E dos recursos que o serviço tem. Então, E o Brasil está bem avançado, pelo aquilo que a gente observa. Nós temos ótimos profissionais, ótimos médicos, ótimos serviços trabalhando com robótica também. Então, nós temos várias equipes muito boas. Então, o que de tudo fica que o brasileiro tem assim uma impressão de que a gente é um pouco atrasado em relação a algumas coisas, mas em relação à medicina, tratamento, nós estamos muito na frente também de muitos países. Isso é muito importante, muito bom. Que coisa maravilhosa. Eu tenho aqui uma pessoa que não quer se identificar. Ele disse que fez a cirurgia de próstata e hoje ele tem incontinência urinária e ainda está em tratamento. Ele pergunta se ainda vai melhorar, vai ficar bom e vai ficar sem essa incontinência. Então, Zidete, depende de quanto tempo que ele operou, né? Há quanto tempo. Ele não disse. Ele não falou. Vai depender muito também do tipo de operação que foi feita, realizada, mas o que a gente observa é que até um ano tem que diminuir, porque existe todo um processo aí desse esfíncter da região que foi operada de recuperação. Mas se o senhor que está nos ouvindo puder procurar um serviço da sua cidade, do seu local, que tenha fisioterapia pélvica e que atenda esse tipo de serviço, a gente já tem evidência de que os homens que são submetidos ao tratamento da fisioterapia pélvica, que são exercícios da região, né, perianal, nós temos alguns recursos de eletroestimulação, que a gente também realiza, eles têm uma continência, uma diminuição dessa perda de urina muito mais rápido. Então, se ele puder procurar um serviço especializado da área, seria importante, porque assim ele vai ter uma melhora muito mais rápido. Certo. Ele falou que ainda está em tratamento, então ele tem que falar com o médico, Tem que falar com o médico, sim. A porta de entrada é o médico e o médico vai encaminhar.
Tá? Então, assim, precisa conversar e tem que saber que tratamento ele está fazendo, rádio, quimioterapia, porque a própria radioterapia piora esse quadro também de incontinência. Mas ele pode fazer o tratamento com a fisioterapia especializada nessa área em paralelo, não tem contraindicação nenhuma, inclusive exercícios. Ele pode fazer, são exercícios específicos para o assoalho pélvico, para essa região do períneo, para a gente evitar ou para a gente diminuir essa perda de urina. Certo. O Abner Javarian, ele pergunta qual é a diferença de hiperplasia e câncer de próstata, como que ele faz para detectar isso? Tá. Olha, Abner, a hiperplasia, ela é um aumento da próstata, é um crescimento da próstata. Ela vai crescer, né? O homem ele vai ter esse crescimento natural depois de uma certa idade, geralmente a partir de 50 anos. Alguns homens vai crescer mais, outros homens menos. Alguns homens vão ter alguns sintomas, algumas complicações, outros vão passar sem complicação nenhuma, sem sintoma nenhum. A hiperplasia é algo benigno, não tem nada a ver com câncer, tá? Mas mesmo assim pode levar a alguns sintomas e às vezes esse homem ele tem que ser submetido a uma raspagem dessa próstata, tá? Agora, o câncer seria um crescimento anormal dessa próstata com células cancerígenas, com células de câncer. Quem que vai determinar essa célula de câncer? Geralmente é uma biópsia que determina. Claro, o médico com a sua experiência, um exame no toque retal, ele já tem uma ideia, a própria ressonância magnética também, mas o que é determinante é essa função, né, que faz uma análise anatomopatológica que vem o resultado, se são células benignas ou se são células malignas, que aí seriam câncer, tá? Então, todo aumento de próstata é câncer? Não. Então, se você estiver tendo algum aumento de próstata, pode ser uma hiperplasia benigna. O PSA, que é o exame, o marcador tumoral de câncer de próstata, pode dar alterado com a hiperplasia? Sim. Ele pode dar alterado até com uma gripe. Então, você, homem que está nos ouvindo, se teve um PSA alterado, não fique desesperado. Procure seu médico, converse com ele, que não necessariamente é um câncer de próstata, mas ele ajuda a fechar no diagnóstico. Nossa, até com uma gripe, é? Sim, pode. Inclusive as mulheres também, né? Então, a gente tem marcadores tumorais que às vezes, dependendo, com uma gripe, se altera o nosso sistema imunológico e pode dar alterado sim. Então, a gente não pode sair desesperado para poder achando que pode sim. O Glauco Pereira de Oliveira está com amigos de infância em Moema ouvindo o programa e está dizendo que o programa está muito bom. Obrigada, Glauco. A gente agradece, né, doutora? Sim, muito obrigada, Glauco. Você está próximo de mim em São Paulo. Ah, que bom. Então, doutora, a função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido. A pergunta do Carlos Alberto: se o líquido estiver diferente, já é câncer de próstata? Não necessariamente. Nós temos alguns processos infecciosos, inflamatórios da próstata. Nós temos as prostatites. Então, não necessariamente é um câncer de próstata. Então, por isso que é importante procurar um médico, conversar com o médico, fazer os exames, que às vezes pode ser só um processo infeccioso, em função de algum vírus, alguma bactéria, e aí se trata com medicamento, a competência médica, e fica tudo resolvido sem problema nenhum. Certo. O Paulo Rogério, ele pergunta o que pode causar o câncer na próstata. Então, o câncer da próstata, ele é considerado um câncer da terceira idade, em função dessa proliferação celular, né? Então, não tem ainda, assim, algo determinante, por exemplo. No câncer de pulmão, a gente sabe que um fator de risco, um dos fatores de risco é o tabagismo, é a pessoa fumar. Mas todo fumante tem câncer de pulmão? Não necessariamente, é um fator de risco. A gente não tem ainda determinados alguns fatores de risco, né, assim, fechados. A gente sabe que
tem que ter um fator genético, um DNA, né, propenso. Os hábitos de vida estão relacionados, né, a parte de drogas, de álcool, né, tanto as drogas que a gente chama de drogas lícitas e ilícitas, mas está mais relacionado a essa mutação genética e essa proliferação que a gente tem ao longo da vida. Ainda não tem, assim, algum fator de risco fechado. Olha, isso pode levar. A gente sabe que a condição de vida, a alimentação, o modo como a gente vive pode sim ser um display, né, para um câncer de próstata. Referente à prevenção, o que a gente pode falar? Referente à prevenção, fazer o exame. Né? Fazer o exame a partir dos 40 anos, procurar um médico a cada 2 anos e começar a fazer o exame, pelo menos o PSA. Já tem alguns médicos que eles pedem só o PSA ou uma ressonância magnética ou o próprio toque retal. A gente não tem nada assim como de prevenção. É como no câncer de mama, né? A gente precisa fazer o autotoque, né? Automassagem pra gente tentar detectar. Aí nesse caso não dá pra gente falar pro homem, né? Então ele precisa procurar um médico urologista a partir dos 40 anos. Claro, os homens que já têm algum caso na família, meu pai teve. Por exemplo, nós tivemos um caso agora no hospital em São Paulo, que o pai teve, os 4 irmãos tiveram câncer de próstata. Então, esse indivíduo tem um fator de risco muito maior, né? Tem um caso genético e hereditário de ter uma chance muito maior de ter um câncer de próstata. Então, eu queria te perguntar se o câncer é hereditário. Então né? Sim, ele é um fator de risco. Então, os indivíduos que têm algum caso na família, pode procurar antes dos 40 anos. Não deixe para até os 40 anos. E aí, o que é feito? Geralmente é feita a dosagem do PSA, né, que é um antígeno prostático, que é um marcador tumoral para câncer de próstata, e o toque retal, ou se o serviço tiver, de preferência também uma ressonância magnética, para determinar o tamanho dessa próstata. Então, o histórico familiar é muito importante. É muito importante. E aí, fazendo o exame, vai tomar um remédio para se cuidar? O que vai acontecer? Não, na verdade, a gente não tem remédio para câncer, né? Infelizmente. A gente não tem. Mas para prevenir também não? Não tem. Aí fica só cuidando se vai ter ou se não vai, para poder fazer... Porque, na verdade, o importante seria a detecção precoce, né? Quanto mais cedo for detectado, né, mais precocemente tem a intervenção e o risco de complicações é muito menor. Porque a gente vê que tem muita gente que já teve, foi curada, como é o caso do Paulo Maluf, que já está bonitão aí, e por conta de ter sido bem medicado e tudo mais, né? Teve a doença e está aí serão mas no bonitão. caso ele foi submetido ao tratamento porque ele teve o câncer, né? O problema. Então não é que mas foi aí está, eu estou querendo exemplificar, porque é uma pessoa pública, todo mundo soube disso, então eu não estou expondo, mas eu estou querendo exemplificar para o homem saber que se ele tiver o problema e for diagnosticado precocemente, bem no início, e for tratado, ele tem cura, né? Sim, hoje o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais acomete os homens, mas ele leva a óbito principalmente quando o diagnóstico é tardio, quando esse homem leva muitos anos, né, para procurar um médico, e esse câncer já está há muitos anos ali, e muito agressivo, né, está muito relacionado ao diagnóstico tardio. E aí esse câncer, ele tem metástase, ele vai para outros órgãos? Sim, pode ter. Pode ter, porque assim, vai depender do grau desse câncer. Todo tumor vai ter um grau de agressividade. Então vai depender se ele já pegou algum vaso linfático, algum linfonodo, né, os gânglios linfáticos. Então vai depender o quanto que ele já comprometeu. Então, e quanto mais tempo esse câncer no corpo, né, maior a chance da gente ter uma metástase. Por isso, da importância do homem procurar um médico, tentar fazer os exames de prevenção, para poder, se for o caso de ter, fazer o diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. Entendi. O João Paulo diz assim,
eu sou negro e soube que o câncer de próstata é mais frequente em homens de ascendência africana do que em homens de outras raças. Isso é verdade? A literatura relata isso pra gente, né, que os homens descendentes afro têm uma predisposição genética maior. Mas a gente vê na clínica que hoje isso, clinicamente, o câncer de próstata comete várias raças, mas é fácil. É fácil. Eu peguei aqui a nacionalidade. O câncer de próstata é o mais comum na América do Norte, noroeste da Europa, Austrália e nas ilhas do Caribe. É menos comum na Ásia, África, e África são homens negros, então não estou entendendo. É menos comum na Ásia, África, América Central e América do Sul. As razões para isso não estão claras. O rastreamento intensivo em alguns países desenvolvidos provavelmente é responsável por pelo menos parte dessa diferença. Mas outros fatores, como diferenças de estilo de vida, tendem a ser importantes, é o que a doutora Carla já falou. Por exemplo, os homens de origem asiática têm um menor risco de câncer de próstata do que os americanos brancos, mas o risco é maior do que a de homens de origem semelhantes que vivem na Ásia. Eu até atribuo, viu, doutora, que o homem asiático, ele come mais comidas cruas, peixes, e que o homem americano come mais fast food. Isso também influencia, não é verdade? Sim, influencia mesmo. A alimentação, a gente sabe que hoje, dependente do tipo de câncer, a alimentação é um dos fatores de maior risco para câncer, né? Então a gente sabe que o asiático em geral, ele tem uma alimentação um pouco mais adequada do que o americano, né? Que eles comem muito embutidos, tem são muitas comidas processadas, né? Então a gente sabe que a alimentação está muito relacionada a isso. Agora tem uma coisa que a gente observa que alguns países, né, tem mais incidência. Mas será que é uma maior incidência, principalmente nos países desenvolvidos? Ou será que eles têm mais diagnóstico em função do acesso à saúde, como nos países subdesenvolvidos que têm uma dificuldade de acesso, entendeu? Então, talvez o número de casos seja maior em países desenvolvidos em função do acesso e da facilidade do diagnóstico. Entendi. Eu acho que os nossos números são subestimados. É verdade. Esse congresso que a senhora está aí, o Uro-Oncolitoral, urologia, oncologia, né? Vocês tiveram 4 palestrantes internacionais. O que eles trouxeram de novidades que a senhora ainda não conhecia? Olha, de novidade que nenhuma. Tá. Como eu te falei, a gente está muito adiantado, né? A gente observa que a parte médica no Brasil é muito avançada. Na verdade, a gente observa que, felizmente, eles trazem para a gente muitas constatações do nosso conhecimento e da nossa atuação. Né? A diferença que a gente observa é, de fato, o acesso à tecnologia, né, que eles têm acesso, e o incentivo à pesquisa, que infelizmente no nosso país ainda é muito baixo, né, o incentivo à pesquisa, né. E agora, em relação à intervenção, ao conhecimento, a gente serve para reafirmar toda a nossa competência e conhecimento que nós temos também em relação aos países, aos médicos e aos profissionais da área da saúde de fora. Então, a gente fica muito feliz com isso. Certo. Eu tenho aqui a pergunta do querido amigo e delegado Dr. Alex Pérez. Primeiro ele fez uma brincadeira que eu não vou falar, viu, Alex? Mas a pergunta eu vou. O câncer de próstata está diretamente associado à atividade sexual? Ou seja, quem faz mais tem menos incidência? Não, de jeito nenhum. Não tem relação com a atividade sexual, não. Nenhum. Nossa, pensou, se fosse assim, eu ia falar pra todo mundo, para de fazer sexo, ter atividade, que ninguém vai ter câncer, né? Ou então faz, né? Ou faz bastante, que é uma forma de prevenir. De proteger. Não tem relação, não. Não tem relação nenhuma. Tem relação mais
com todos esses fatores que a gente já falou aqui, né? E lembrando que tem, assim, também um fator genético, né, muito grande aí de cada indivíduo para desenvolver um câncer de próstata, né? O que tem interferência, sim, em relação à atividade sexual, quando um homem retira a próstata, faz a prostatectomia radical, ele tem algumas complicações, né? Então a disfunção erétil é uma delas. Então, o tipo de atividade sexual que esse homem tinha antes, a qualidade, pode sim ter uma relação com a atividade sexual pós a retirada da próstata e o câncer da próstata. Isso sim. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado e depois aí também tem outras formas de se resolver, né? Porque às vezes, eu não vou tratar, eu não vou curar porque senão eu vou ter o meu sistema sexual afetado. Não é por aí, né? Realmente, a gente só lembrar de algumas coisas, porque assim, Judete... Sexo sem saúde também não rola, né? Sim, e a gente precisa também desmistificar um pouco, né, da relação sexual, que não é só um pênis, uma vagina, um pênis ou um ânus, né? Porque tem as relações homoafetivas. Então a gente tem que tirar um pouco o foco da genitália. Existem outras formas de se obter prazer também. E em relação ao processo erétil também, existem várias formas, né, alguns tratamentos que fazem com que esse homem retome a vida sexual dele. Então, foi o que você falou, sem saúde não se tem atividade sexual. Então é importante a gente tirar aquilo que não pertence a gente, no caso um tumor, né? Fazer o tratamento e voltar para a sua vida. Sempre os tratamentos vão focar a volta à vida o mais natural possível desse indivíduo. Certo. Qual é a atitude que a família, a esposa deve ter com esse homem que foi acometido de um câncer? Olha, a gente falou bastante sobre isso aqui no Congresso, né? Tivemos algumas mesas falando sobre isso, né? A relação da família, qual que é o papel da família no paciente com câncer de próstata. A gente conversou bastante, né? Olha, é fundamental, né? Porque quando o indivíduo tem câncer, não é só ele que tem câncer, a família adoece. É verdade. Né? Então, a gente tem assim um papel muito fundamental em relação da equipe dos profissionais da área da saúde com a família, com o paciente e da família com o paciente. Então, quanto maior de apoio, de compreensão essa família puder dar para esse indivíduo, para esse homem, com certeza o sucesso do tratamento vai ser muito melhor. Ele precisa se sentir acolhido por todos, né? Então, é importantíssimo que vocês, que a família, né, dê colo, né, dê força e apoie e trate, né? Faça todo o processo junto, em conjunto com esse indivíduo. A esposa, a gente observa que o papel da esposa é muito importante, da companheira ou da parceria, que os homens em relação homoafetivas também têm câncer de próstata, então que esse parceiro, que essa parceria esteja presente no processo todo terapêutico na recuperação desse indivíduo. É muito importante. Certo, é verdade mesmo. Eu, pela minha vivência, já vi pessoas com câncer que se entregaram e morreram muito rápido. E, por outro lado, eu tenho amigas que tiraram de letra, sorriram, cantaram, enfrentaram, ficaram felizes e fizeram o tratamento direitinho. Não, eu vou melhorar, eu vou ficar boa. E ficaram boas, realmente, né? Então, eu acho que também faz parte essa atitude de enfrentamento, de coragem, de ter, assim, uma atitude diante da doença não derrotista, né? Isso também é importante. De aceitação, né? Também. De aceitação, porque às vezes não, porque eu, agora eu vou morrer. Porque câncer sempre foi um decreto, uma condenação, uma palavra de morte, né? E hoje a gente sabe que é curável, sendo detectado precocemente, no início, né, fazendo tudo direitinho, tudo é possível, né? Infelizmente o câncer sempre foi um sinônimo de morte, né? Mas hoje não. Hoje nós temos outras doenças que não são câncer, que mutilam muito mais e que não tem cura.
né? E hoje o câncer, se detectado precocemente, ele tem cura. E a sobrevida, assim, a pessoa passa a viver com uma chance de morte como qualquer outro indivíduo, né? Então a gente precisa de fato procurar fazer exames, né, detectar precocemente, se for o caso, e tratar, enfrentar, tratar sempre de bom humor, né, de alto astral, porque isso é muito importante. Já tem estudos que mostram que o indivíduo que enfrenta de uma forma boa, né, dentro do processo, claro, o sistema imunológico reage melhor também. É verdade. Eu estou com muitas perguntas aqui, estou até escolhendo, porque eu acho que umas a gente já respondeu, quais são as chances da doença se disseminar e se, em caso afirmativo, ela ainda será curável, é a pergunta do Rodrigo. Se fizer metástase, se houver disseminação, se ainda tem chance de cura? É isso? Sim, sempre tem chance de cura. A gente tem que pensar que enquanto tem vida, a gente tem chance de cura, né? Então, claro, vai estar muito relacionado ao grau de agressão desse tumor, mas hoje a medicina é muito avançada em relação aos tratamentos de câncer, e não se deve desistir nunca do tratamento, porque a chance de cura sempre tem, sim. O Nelson disse assim, que a gente está falando muito do tratamento da doença no início. Qual a probabilidade do tumor começar a provocar problemas se não iniciar o tratamento imediatamente? Então, isso vai estar muito relacionado ao tipo do tumor e ao grau de agressão desse tumor. Nós temos alguns tumores que eles levam anos para crescerem 1 centímetro, mesmo no caso de câncer, né? E outros não, que em menos de 6 meses eles crescem muito rápido. Então isso vai estar determinante vai ser determinado em relação a esse grau de agressão, que a gente não sabe, só através de uma biópsia que a gente vai saber. Por isso da importância desse acompanhamento. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque a gente não tem um exame que dê assim, olha, teu tumor, a não ser a punção, isso sim, a biópsia. Mas não tem um exame de imagem, não tem um exame de sangue que vai determinar se o seu tumor é muito agressivo ou não. Então, por isso da importância desse acompanhamento sempre. O Dr. Alex Pérez pergunta aqui, a cura pode passar pelo campo somático? Deu interferência, eu não escutei. A cura pode passar pelo campo somático, pela somatização, né? A gente tem algumas linhas de pesquisas que comprovam que o câncer é uma somatização de alguns sintomas, né, do campo emocional. Eu acredito em todos os campos, né? Eu acho que quando a gente tem uma doença dessa, a gente precisa cuidar de todos os nossos lados, tanto da parte somática, é importante a gente trabalhar a parte da psicologia, alguns serviços, né, de referência da área de oncologia, assim que o paciente tem o diagnóstico de câncer, ele já é encaminhado para a psicologia, para acompanhar a parte psíquica, para tentar somatizar de uma forma diferente, né, e fazer um processo de resiliência melhor também. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você precisa cuidar de todos os campos, sim, não só físico. Eu tenho 2 perguntas muito importantes aqui. O Edson Constantino pergunta, eu devo considerar a prostatectomia laparoscópica ou robótica? Edson, né? Bom, Edson, aí você precisa conversar, sentar com o teu médico, tá? Sentar com ele, conversar com ele. Ele vai te explanar, vai te explicar quais são os prós e contras de cada tipo da técnica. E, claro, isso vai estar relacionado ao tipo do câncer que o indivíduo tem, mas a melhor pessoa para conversar com você sobre isso, para te elucidar, para te explicar, seria o médico. Então, se você está com dúvida, sente com o seu médico, converse com ele, veja qual que é a melhor forma, a melhor técnica e, principalmente, qual é a técnica que ele mais tem experiência. Isso é muito importante. O Tiago pergunta, devo fazer a radioterapia antes ou após a cirurgia? Tiago,
Isso vai depender muito do tipo do câncer, como é que vai estar o teu tumor, e quem determina isso é a equipe médica, né, em conjunto com o radioterapeuta, o médico, o oncologista clínico e o cirurgião. Então, assim, eu como fisioterapeuta, é difícil te dar uma resposta, né, assim, porque a competência está dentro da competência de uma equipe médica, né, então essa decisão tem que ser tomada em parceria, em conjunto com essa equipe médica, porque eles que vão observar, diante dos exames que eles têm em mãos, né, qual que seria o melhor processo. Sim, existem alguns indivíduos, alguns tipos de tumores que a equipe decide fazer um tratamento de radioterapia antes, para tentar diminuir o tamanho desse tumor, para depois ir para uma operação, para uma prostatectomia. Então, eu te aconselho a procurar, sentar com o teu médico, com a equipe médica, para vocês tomarem a melhor decisão para esse caso. Certo. O Fernando, Gabriel, Osmar, Max, Sérgio, Rodolfo, o Rodrigo novamente, o Leandro, o Ronald, o Júnior, o Cláudio, Fabiano, olha, muita gente, o Armando, o Pedro, Marcos, o Beto, o Hélio, o Negro, o Fernando de novo. Olha, muita gente perguntando, eu vou resumir aqui. Entre os tratamentos propostos, quais são os riscos ou efeitos colaterais que podem surgir? Tá. Bom, nós temos alguns aí. Então, vamos começar pela operação, tá? A prostatectomia. Eu já falei das duas consequências principais, que são incontinência de urina, a perda de urina e a disfunção erétil. A gente sabe que dentro da disfunção sexual, outras disfunções podem vir também, como a falta de orgasmo e a falta de desejo sexual, tá? Pensando na radioterapia, esse homem pode ter alguns processos de retite. O que é isso? Uma inflamação do reto. Pode ter, não vou falar que tenha. Pensando na quimioterapia, tem todos aqueles efeitos colaterais da quimio, queda de cabelo, né? Alopecia, que é a queda de cabelo. Tem a parte da disfunção erétil também, porque vai potencializar. E pensando na parte da hormonioterapia, onde a parte hormonal de testosterona é totalmente cortada, então tem todos esses efeitos que vão ter mais acentuados e ainda um ressecamento geral, né, da pele. Então tem vários efeitos colaterais que podem vir, mas passado esse processo, e tudo isso melhora. Certo. Então isso já responde aqui o pessoal que perguntou se o tratamento vai afetar as atividades diárias, se existe algum limite do que possa fazer. Eu acho que isso vai depender do tratamento, né? E quanto tempo leva o tratamento, aonde ele pode ser realizado, se existe chance de ficar estéril. Aí nós já respondemos aqui o pessoal que perguntou sobre problemas urinários e intestino, impotência e ficar estéril. Se ela puder responder, a gente já está terminando. Que pena. Olha, quando o homem retira a próstata, ele vai ficar estéril, sim. Eu vou também passar um dado que geralmente não se fala, mas os homens reclamam muito, se queixam muito no consultório e no ambulatório do hospital que eu faço parte, porque assim, quando eles retiram a próstata, eles retiram toda a parte das vesículas seminais também. Então ele vai ter uma ejaculação seca, que a gente chama. Ele não vai ter mais a parte do esperma, né? Isso pode afetar muitos homens, né? O homem às vezes tem a necessidade de olhar que ele está tendo orgasmo e está ejaculando. Então ele vai ter uma ejaculação seca, né? Ele fica estéril, sim, porque foram retiradas as vesículas seminais. Agora, isso não tem a ver com prazer. Ele pode sim continuar tendo orgasmo, porque o orgasmo é prazer, que é diferente da ejaculação. Porque o fato de ejacular não quer dizer que ele tenha prazer, né? E a gente tem que lembrar que o câncer de próstata é um câncer da terceira idade, né? Acomete homens mais velhos, né? Mas acima de 50 anos, que teoricamente já tiveram sua vida reprodutiva, aí, né? Já foram férteis de alguma forma. E
E não necessariamente ele precisa ejacular para ter prazer. Ele pode ter a parte da função erétil trabalhada, nós temos várias técnicas que podem retomar isso, e trabalhar o prazer sexual, que não necessariamente está relacionado ao ato de ejacular. Certo. Que tipo de acompanhamento será necessário fazer após o tratamento? Com que frequência é necessário fazer os exames depois do tratamento? Se a doença volta e aonde encontrar informações, se a pessoa está doente, aonde ela deve ir, aonde deve ter o apoio? Tá. Bom, o tempo de acompanhamento vai ser determinado pela equipe médica. Tá? Mas geralmente o homem faz um acompanhamento de 5 anos. Normalmente. Qual que é o tipo de acompanhamento? Geralmente se faz pela dosagem do PSA, pelo exame de sangue. Tá? Não tem mais o toque retal, porque não tem mais próstata, né? Não tem necessidade. Então geralmente é pelo PSA, porque espera-se que o PSA ele diminua ou zere totalmente. Né? O que é o PSA? Eu não sei. O PSA é um marcador tumoral, né, uma substância que ela é produzida na próstata, é um antígeno prostático que ele é alterado, né, em função do tumor, em função do câncer de próstata. Então, se ele estiver muito alto, o PSA, existe um valor de referência, que é um valor baixo, e se estiver muito alto, ele é um indicativo de câncer de próstata. Então, quando se retira a próstata, teoricamente não se vai ter mais a produção do PSA, que é um antígeno prostático específico. Então, se a gente não tem mais a próstata, teoricamente não se tem mais a produção, então, teoricamente, deveria zerar. Agora, se ainda tiver produção desse PSA, desse antígeno, provavelmente algumas células ficaram. Mas isso acontece de uma forma mais rara, né? O médico sempre vai procurar extirpar tudo. Agora, de quanto tempo? Geralmente o acompanhamento é feito por 5 anos. Entendi. E onde procurar, né? Também foi a pergunta. Então, se for em relação ao SUS, a gente tem alguns postos de saúde, né, que tem acompanhamento, ou algum serviço público, né, algum hospital escola grande, algum hospital do SUS que faça atendimento público. É importante. Certo. Doutora, eu não sei se a senhora gostaria de dar os seus contatos para o pessoal. Acabou, né? Infelizmente, né? A gente já está com 1 e pouquinho e eu já tenho que encerrar. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo, e convidá-la para estar conosco mais vezes, com a sua fala tão clara, tão boa de se ouvir, os seus esclarecimentos, agradecer o seu carinho, estar aqui conosco, depois dessa jornada dura aí, desse congresso, que eu sei que a senhora palestrou e está cansada, então agora tem que descansar um pouquinho e curtir o seu fim de semana, tá bom? Eu que agradeço muito a oportunidade, o convite de estar com vocês, foi um prazer. Está precisando, sempre vai ser um prazer, porque é importante a gente levar informação para as pessoas, para o público, né? Quem quiser mais informações, tem o meu site, eu vou deixar. Pois não. fisiocarlapereira.com. Eu vou deixar o telefone da clínica que eu trabalho, é São Paulo, 11 3872 1966. Meu celular é 11 995 778100. Muito obrigada mais uma vez, espero ter contribuído e ajudado bastante o programa e as pessoas. Eu que agradeço e gostaria que a senhora repetisse com vagar o seu site. Eu não entendi? O site, por favor. O site fisiocarlapereira.com. fisiocarlapereira.com. Tá ótimo. Agradeço muito, muito obrigada mesmo, de coração, e que Deus a abençoe. Amém. E que seu fim de semana Todos seja nós. bem gostoso, tá bom, querida? Tá bom, muito obrigada. E aos ouvintes, uma semana linda, que Deus abençoe a todos, que vocês possam se prevenir, se cuidar e ter bastante saúde, porque é isso que eu quero, Gildete Montiel, e também a nossa Alcel Pro Saúde, sempre com você. Até lá, 12:00 em pontinho, no sábado estaremos juntinhos. Tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime
Alcel, ProSaúde. Alcel. Alcel, ProSaúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.